Bem, meu nome é Rubens Pinheiro de Souza, sou casado, tenho 4 filhos, 62 anos, nasci em Cosmorama, interior de São Paulo, e antes de vir para Londrina, eu vivi em Bebedouro, onde eu fiz até o 3º científico, colégio estadual. E já nessa época, no colégio estadual, eu tinha muito gosto pelo debate, pela leitura, né? Estimulado pelo meu pai, que era músico, mas gostava de ler, era tintureiro também. E eu aproveitava muito as aulas que a gente tinha de estudos sociais, né, nessa época do colegial. E meus professores da época eram bem abertos também e estimulavam, né, a elaboração de trabalhos individuais, coletivos e o debate. Então, todos os livros que são indicados, né, nessa época da minha vida, que foram indicados, eu os lia e seguia lendo alguns deles fora também do currículo, né, normal. Também assistia todas as peças de teatro que iam no Bebedouro, tinha muito, né, prazer de assistir isso. E a gente até teatralizava algumas das coisas que a gente estudava também na época da sociologia, de estudos sociais no colégio. E o colégio ficava ao lado também de uma faculdade de Ciências e Letras em Bebedouro. Então, quando a gente sabia que tinha algum debate sobre qualquer assunto, por exemplo, qual a importância da geografia, né, na sociedade, então eu ia assistir esses debates que tinha, às vezes, essas aulas que tinha, às vezes, aos sábados na universidade lá, onde se discutia, né, o que interessava mais para a sociedade, se era uma geografia descritiva, se era uma geografia quantitativa. Então, e aí, também nessa época a gente tinha contato, né, já com as coisas que estavam acontecendo ao redor do mundo, né? E não só no Brasil, como em todos os países. E essa inquietude, eu acho que é natural, né, de todo jovem. E isso acho que não para de crescer, né, quando a pessoa se interessa. E chegou um momento que eu terminei o colegial em Bebedouro. Eu trabalhava numa fábrica lá nessa época, né? Estudava à noite, trabalhava na indústria. Antes da indústria eu já trabalhava numa tipografia. E eu não sabia o que eu ia fazer, qual que seria meu futuro, até que um amigo me disse, fui convidado para fazer o vestibular em Londrina, mas não vou poder ir porque esse meu amigo de Bebedouro chamava Zoca. Falou, tem um lugar para ficar lá, pelo menos para o exame do vestibular. Você não quer ir? Falei, puta, mas moro aqui com a minha mãe, tenho as irmãs, como que eu vou fazer? Fiquei pensando. Aí, depois de alguns meses, eu tomei a decisão que eu tinha que decidir. Ou eu ficava lá eternamente em Bebedouro, uma cidade de 40 mil habitantes, trabalhando na fábrica, né? Quem sabe talvez chegasse a chefe de produção, alguma coisa, mas não sei se é isso que eu quero. Ou vou estudar e amanhã ou depois eu consigo aprender algo mais e ser útil de outra maneira, né?
não só para a família, como para a sociedade como um todo. Você já tinha essa consciência? Estava começando a brotar, porque eu tinha lido algumas coisas em um livro que eu acho que me motivou muito para isso. Eu acho que foi o livro da Madame Curie, Madame Curie, né? Que é a história da vida dela. Que eles viviam na Polônia, né? Na época dos czares. Então o pai dela era professor, muito perseguido, e que ela passou por todas as dificuldades, e que apesar disso ela conseguiu, né, ser preceptora de criança naqueles momentos, naqueles idos, e ao mesmo tempo estudar. Depois ela muda para a França, vai para a Sorbonne, ela descobre o rádio, né, junto com Pierre Curie, morando em lugares lúgubres, então lugares insalubres, e consegue estudar e sobreviver. Então eu me imaginava que vivia em condições melhores que a dela, né? Então que eu teria chance de conseguir estudar também, né? E aí conversei com minha mãe na época e meu pai, e falei, olha, eu tenho que tomar uma decisão, então eu acho que eu vou embora de casa, né? Pela segunda vez, porque a primeira eu já tinha saído aos 15 anos para morar de pensão com uma tia. Aí eu conversei com meus pais que eu tinha tomado uma decisão, que eu ia pedir demissão da fábrica e ia prestar o vestibular em Londrina. Isso já era decisão tomada, independente de eu passar ou não no vestibular. Eu viria para cá e faria o vestibular. Se não passasse, eu trabalharia aqui, faria um cursinho e aí tentaria no ano seguinte. Porque eu não tinha feito cursinho, né? Tinha feito só o colégio estadual lá. Como eu pedi demissão da fábrica, então não quiseram me pagar de imediato, então eu vim para Londrina de carona, não tinha dinheiro sequer para fazer inscrição no vestibular, que eu pensei que era uma universidade gratuita. Aí quando eu chego aqui, era R$153, cruzeiros novos na época, e eu não tinha. Eu estava na fila, e eu falei, mas como? Né? Não pode me fazer inscrição? Mas está uma placa ali, estuda que o governo garante, e eu quero estudar. Como nós vamos fazer? E aí, a fila querendo andar e eu atrapalhando a fila, né? Aí chamaram o diretor na época, que era Nelson Esperandil, e ele perguntou o que é. Olha, eu sinto muito, mas você não é um universitário, nós não temos responsabilidade com você. Se você fosse, a gente tentaria alguma forma de financiamento ou bolsa, não sei o quê. Aí fui conversar com uma assistente social na época que tinha, chamava Marisa. Falei para ela, ó, eu vim aqui, não vim pedir favor, eu vim pedir um direito, né, de estudar. E não tenho dinheiro. E quero estudar. E ela falou, mas realmente a situação é delicada, só se eu te der o dinheiro do bolso para você fazer a inscrição. Eu falei, ó, eu aceito, né, porque eu não tenho. Aí ela me deu o dinheiro para fazer a inscrição. E falou, se você passar, eu tento ver se consigo uma bolsa para você para o primeiro semestre. E eu não tinha certeza, porque como eu não tinha feito cursinho, eu não sabia nem o nível de dificuldade que seria essa prova e tal. Bom, acabei fazendo a prova, passei, voltei lá. Ela ficou mais contente até do que eu, consegui uma bolsa no primeiro semestre, né? Depois no segundo também. Mas a partir daí, coincidência ou não, eu não consegui mais bolsa, porque já estava participando de um movimento, né, na época. Como é que começou essa participação? Eu vim aqui pela própria história, né, de meu pai ser músico, de eu gostar muito de música, teatro, essas coisas já em Bebedouro, de essas discussões que tinha lá. Quando eu cheguei na universidade,
Eu li uma convocação, um chamado que tinha no mural da escola. Ali na época eu estava fazendo o curso básico na biologia. Fazendo um convite para quem quisesse participar do grupo de teatro, que ocorria aos sábados o encontro, né? No edifício Júlio Fugante, 11º andar. E aí eu fui. E para minha surpresa eu fui o único calouro que acho que leu na universidade inteira e estava lá, porque o resto era o grupo formado, né? Era o grupo Núcleo de Teatro, coordenado pela Nitz Jacon. Já estava lá participando, estava o Itamar Assunção, Elza Correia, estava Apolo Teodoro, Irene, Maria Luísa, que era professora de inglês aqui, Décio, que estudava medicina no 4º ano ou 5º, e várias outras pessoas que não me recordo o nome agora. Que ano que foi? Marcos também, que era um excelente ator, também estava participando lá, me lembro. 73 isso já, começo de 73. Aí eu segui participando do grupo de teatro e tal. Aí trabalhamos em algumas peças assim adultas, depois peça infantil também. Mas, como eu tinha dificuldade de moradia, né? Aí eu consegui um trabalho também à noite. Aí começou a dificultar para eu participar dos ensaios. Eu ficava distante, né? Então eu saía, estudava 8 horas por dia, trabalhar à noite, participar dos ensaios. Então eu continuava, foi indo até um limite, né? E teve uma época que eu dormia à noite também, no próprio trabalho, né? Onde eu trabalhava, na estação de tratamento de água, depois de tratamento de esgoto. E, paralelamente a isso, a gente já começou uma luta que não era apenas do DCE, era uma luta de todos os estudantes, né? Pela casa do estudante, pela moradia estudantil, né? Então, eu estava participando do teatro, né? E foi indo pela questão da logística, de deslocamento, de trabalho à noite, até um limite, né? Porque já nesse momento também, eu já tinha assumido a presidência da veterinária, que eu fui o primeiro presidente do curso da veterinária. E o fato de ter que me dedicar também, né, a ajudar, encaminhar as questões específicas do curso da veterinária, né, tudo isso exigia tempo e exigia muita responsabilidade da gente, né, com o curso integral, 8 horas, e de levar as questões de melhoria do curso, como construção de hospital veterinário, construção de laboratórios, contratação de professores cada vez mais específicos, né? E junto com isso, tinha as questões gerais também que a gente levava do curso da veterinária para o DCE, que era pela conquista do passe universitário, que não tinha, pela casa de estudantes, que não tinha, né? Pela universidade pública e gratuita, que foi uma luta muito árdua. E aí, nesse inteirinho, a gente conseguiu sensibilizar, né, um movimento muito democrático, muito forte, né, dos estudantes, canalizados através do DCE. Né, a gente levou isso à prefeitura na época do Richa, e ele se sensibilizou pela reivindicação, né, muito justa, todas elas, a do passe, a da casa do estudante e tudo, e assumiu o compromisso de que ia dar sequência, né, nesse projeto. E a gente acabou conquistando. E aí eu fui morar na casa do estudante. Já no ano seguinte, eu já não tinha mais a responsabilidade da presidência da veterinária, mas estava ajudando já a gente a organizar e se estruturar na casa de estudante.
de montar a casa de estudante, né? De conseguir mobiliar, conseguir colchão, coberta, essas coisas todas assim específicas, né? E nesse momento que a gente consegue a casa de estudante, o DCE passou a usar uma das salas embaixo que estava, né? Não tinha uso. O DCE passou a usar uma sala que ficava embaixo da casa de estudante. E aí facilitava para todos nós que moravam na casa de estudante, não só ter um lugar onde a gente tinha gente para ajudar, discutir as questões específicas e gerais, né, da casa e do movimento estudantil, e também facilitar até deslocamento, porque a gente estudava 8 horas por dia para chegar em casa, né, e se deslocar para outro local, para se reunir, né, para todas essas questões. Já era, a gente ganhava no mínimo umas 3 ou 4 horas nisso aí, entre tempo de ir e voltar, porque a gente já saía daqui, ia para a casa do estudante, morava lá, estava ali o DCE, ao lado do restaurante universitário. Então, tudo isso ajudava, né? E facilitava a vida nossa, a vida universitária, né? Que é uma coisa que eu acho que todos nós, na época, a gente sentia uma coisa muito forte, que só teria sentido passar pela universidade se a gente tivesse uma vida universitária completa. Que não teria sentido passar pela universidade para pegar um diploma e sair dela, mas não ter tido experiência nenhuma de uma convivência universitária como tal, e de discutir assuntos universais, né, e polêmicos. Então, eu me identificava muito e me sinto muito feliz, de verdade, porque eu acredito que tive oportunidade, como todos os estudantes da minha geração tiveram, de viver assim um movimento dos mais democráticos assim que eu conheço, né, da história do país, não apenas dentro do movimento estudantil, mas até dos partidos políticos, de A a Z, sem adjetivar, sem rotular nada, porque era realmente um movimento democrático. E essa é a questão assim que me faz muito feliz, e quando eu recordo disso, eu cada vez me pergunto, se eu começasse hoje, o que eu faria de diferente? Eu repetiria tudo isso, porque creio que não apenas eu, mas a maioria esmagadora de todas as pessoas que participaram de livre e espontânea vontade e não se sentiam coagidos a nada. E me estava perguntando ali fora um estudante de comunicação, como é que era o clima, o que eu sentia, como é que eram as coisas dentro seja do DCE, seja da Casa Estudante. Eu estava dando um exemplo para ele, que quando tinha uma reunião no sábado, no próximo sábado, a universidade inteira era convidada a participar. E estava ali a pauta da reunião. Sugestão de pauta para o Poeira. Segundo assunto, discussão do Código Disciplinar 169, que vai ser colocado em votação pelo Conselho Universitário dia tal. Então, a própria pauta do que ia ser publicado no próximo Jornal Poeira, sugestão de pauta, já ia ser colocada em discussão. Aí chegava na reunião de sábado, tinham lá dezenas de estudantes, não apenas do DCE, os estudantes da Casa Estudante ou de algum diretor, não. Era aberto a participação de qualquer estudante, fosse ou não ligado a algum centro acadêmico, diretório acadêmico ou DCE. Então era sugerido pauta de matérias, seja sobre educação, seja sobre política, teatro, música, e se colocava em ordem de prioridades as matérias que sairiam e eram votadas. Então todos tinham direito a voz e voto. Depois de eleger a matéria, era discutido quem se auto-indica para escrever. E as pessoas que tinham mais experiência, as pessoas daqui de Londrina, que já vinham de um movimento desde 68 para cá,
são as que menos se auto-indicavam para escrever essas matérias. Por quê? Porque elas tinham consciência de que, como um movimento democrático, tinha que estar aberto para que as pessoas que acabavam de chegar que assumissem a responsabilidade de, olha, eu quero escrever essa matéria sobre educação. Então, por isso que, em determinado momento, eu me auto-indiquei para escrever uma matéria sobre educação, e essa matéria teve que ser reescrita 8 vezes, porque no próximo sábado ela vinha, era discutida, a gente tinha que fazer uma revisão bibliográfica, porque se primava muito, né, por utilizar um tipo de texto factual e não um tipo de texto carregado de adjetivos. Então isso sempre foi o cuidado nosso, assim, do movimento. Por isso foi um movimento muito amplo, forte, democrático, entendeu? Sem adjetivos, sem rotulação, assim, do ponto de vista político partidário no momento. Onde chegavam pessoas a participar dessas reuniões aos sábados, que podia ter familiares ligados, ou a própria pessoa, a movimentos religiosos, ou a qualquer outro partido, né, que fosse, seja governista ou não interessava essas coisas assim. Então isso, assim, deu, acho que, muita segurança para que a gente não tivesse medo da ditadura, né? Qual era o sentimento naquela época? Vocês não tinham medo, mas tinham... Era uma coragem, mas havia um cuidado, né? Vocês também não... Claro que tinha que ter cuidado, porque... Vocês sabiam, né, o que estava acontecendo. A gente sabia que estava acontecendo, a gente sabia que estavam, de repente, desaparecendo pessoas, a gente sabia que tinham pessoas sendo presas, e a gente sabia que a gente não podia ficar calado. Porque se hoje acontecia isso, né, com um professor, com um jornalista, com um político, amanhã podia acontecer com a gente, né? E como a gente nunca reclamou nada em momento algum, não teria ninguém para reclamar para a gente, porque a gente nunca aprendeu a reclamar e nunca também ampliou essa discussão. Então, quando a gente sabia de algum fato desse, da ditadura, a gente não só buscava os meios seguros para denunciar, através dos nossos jornais ou da imprensa da época, né, que a gente conhecia as pessoas, mas na sala de aula. A gente levava o assunto para a sala de aula, né? Então, quando prenderam o professor Nelson, além da matéria contundente, do discurso contundente feito pelo Nilson na época, a gente levava isso aí na sala de aula, né? Com toda a educação, a gente pedia licença para os professores, o professor precisava 1 minuto da sua aula para quê? Porque aconteceu um fato inusitado, né? Um professor nosso, assim, assado, acabou de ser preso, né? E a gente queria que todos soubessem e que a gente apoiasse, né, a sua libertação, apoiasse a família e tal. O que o levou a se integrar, né, de corpo e alma nesse projeto do Poeira e nessa ideia de que um jornal poderia ser o porta-voz, né, não só das questões locais, mas de questões da cidade, né, fora das fronteiras da universidade e nacionais? Eu acho que não tem uma resposta, não é tão, às vezes, objetiva, assim, porque são muitos, né, os fatores que envolvem essa questão. Mas a gente
A gente sabia que as coisas que acontecem no Brasil normalmente só ganham força quando se tornam públicas. E se tornam públicas e conseguem o apoio, né, da sociedade civil. E tem que ser um apoio consistente. Não basta ser um apoio apenas por publicar uma nota em determinado jornal dizendo que apoia o nosso movimento. É preciso que de verdade, né, toda a sociedade civil se sinta corresponsável, né, por isso. Porque a universidade não é propriedade, né, minha, ou tua, ou de alguém. E menos ainda, né, de um reitor indicado pelo sogro, né? Não por ser coronel, mas um coronel antidemocrata, um coronel ditador, né, que era o Ney Braga, que todo mundo sabe, que mandou queimar livros, né? Não cabe um ser humano, né, na cabeça de um ser humano, manda queimar livros porque não concorda com o que está escrito lá. Então, independente de qualquer outro adjetivo que se possa dar, isso é inadmissível, né? Então, esses são um dos fatores que levaram a mim e a dezenas de outros estudantes a se engajarem nesse movimento para saber que através do Poeira a gente conseguiria mobilizar a sociedade civil para participar desse debate extramuros da universidade, que está envolvida não apenas a questão da própria qualidade do ensino em si, né, como está envolvido a questão econômica das próprias famílias, né, dos estudantes aqui, que muitas tinham que se sacrificar, mais do que já se sacrificam normalmente, pagando impostos, né? E além disso, pagar as mensalidades e as taxas e tudo mais que estava feito aqui dentro da universidade. Então o movimento estudantil desse período, né, que a gente fez parte, canalizado através do Poeira, né, tinha força suficiente para realmente trazer cada vez mais estudantes participando, cada vez mais estudantes sentindo que realmente era um movimento de massas, democrático, onde a pauta e os assuntos não caíam de paraquedas, não vinham de cima para baixo, mas eram levantadas todas essas reivindicações, essas questões, através de pesquisas que eram feitas de estudantes, por estudante aqui na universidade. Eu não lembro qual foi o ano que eu participava do conselho de administração, conselho universitário, mas quando ia discutir um assunto lá, eu ia participar da reunião, eu não estava levando a minha opinião. Antes de eu participar de uma reunião lá, a gente levava as discussões em cada diretório acadêmico, e cada diretório levava com os estudantes daquele centro de estudos, fosse veterinária, fosse biologia, qualquer um outro, qual que deveria ser a posição dos estudantes para discutir naquela reunião do conselho que ia ser daqui a 2 semanas ou 3. Fala um pouco como é que foi a sua escolha para ser representante no conselho. Que as regras eram meio draconianas, não? Sim. Claro que eles buscavam qualquer imagem que eles pudessem ter, que eles
acreditassem que fossem denegrir, né, o movimento estudantil, eles usavam isso como regra para estabelecer como é que deveria ser esse jogo, né, das eleições. Então, quando eu fui eleito, ainda não estava vigorando isso que ele colocou em vigor 2 anos após. Mas na época a gente já se cuidava disso, de buscar ter boas notas, né? Que era o mínimo. Isso para a gente não precisava, isso a gente sentia como mais que uma obrigação nossa, né? Então eu não queria lutar apenas por ter boas notas, eu queria lutar porque boas notas é algo burocrático. Eu queria lutar para, além de ter boas notas, saber discutir por que eu estava tendo boas notas, por que eu estava fazendo as coisas, ter noção, né? Não saber explicar apenas, né, porque 2 mais 2 são 4, mas explicar como se chega a isso de várias maneiras, entendeu? E já na primeira eleição, né, da qual eu participei, na veterinária, para ser o primeiro presidente, na época foi até por aclamação, porque estavam tendo 2 chapas para concorrer na veterinária, e era um curso que estava começando, e aí teve um colega que falou: olha, a gente está começando, não dá para começar a criar cisão e grupo e tal, vamos rediscutir, continuar discutindo. E nesse momento eu não estava incluído em nenhuma das 2 chapas, e nem tinha interesse na época, que eu estava participando do teatro. Foi aí quando o colega falou assim: ó, eu tenho um sujeito aí que está quieto e tal, mas eu quero indicá-lo aqui para coordenar esse grupo, para a gente fazer só uma chapa. E aí acabou formando só uma chapa, e eu fui eleito por aclamação presidente da veterinária, o primeiro na época, né? Pela facilidade que a gente tinha de sempre agregar e nunca dispersar. E nunca ir além daquilo que a gente sentia que realmente era o que se necessitava na época, os problemas que tinham sido levantados pelo grupo, entendeu? De cada curso, né? Você chegou a fazer parte de alguma organização na época, ou você só ficou mesmo no movimento estudantil? Não, desde o momento que a gente veio, a organização que a gente participou foi o Poeira, né? E todos os estudantes, a maioria esmagadora, participava realmente acreditando nisso tudo que eu te disse, né? Que era a prática nossa do dia a dia, né? Porque tinham pessoas que eram do Partido Comunista do Brasil, outros do Partido Comunista Revolucionário. Você chegou a participar de algum desses movimentos também, não? Não, diretamente não. A gente sempre teve simpatias, né, por todo militante ou todo tipo de trabalho que realmente a gente acreditava que tivesse alguma coisa a ver com os movimentos sociais. Então eu sempre tive amigos dentro de todos os partidos, acreditava e defendia suas ideias ardorosamente, né? Sempre que acreditava que essas ideias eram justas e cabia naquele momento, naquela situação, né? Seja do PCdoB, seja do PCzão, particularmente nunca tive, como diz assim, rejeição, né? Aceitar um debate democrático e participar e colocar em prática as ideias, né, que eram corretas, vindas de qualquer setor que fosse, né? Como todo mundo desse grupo, você também deve ter participava de todas as etapas, né, não só da discussão de pauta, da impressão do jornal, da distribuição. Como é que era seu envolvimento? Era bem orgânico, assim, em relação ao Bastante. Como eu trabalhei em tipografia, né, antes de entrar para a universidade, eu participava na época
de imprimir os jornais. Então eu sempre tive muita habilidade de mexer com papel, né? De trabalhar com papel. Mas às vezes, dependendo do horário que a gente tinha disponível para rodar o jornal, então tinha outros colegas que participavam, era muito grande o grupo, né? Então eu participava dos horários em que era permitido e a gente dividia as tarefas. De discussão de pauta e sugestão, participava praticamente de todas as reuniões e me autoindicava para algumas matérias que, como eu não era jornalista e não tinha a mesma habilidade que os colegas que já trabalhavam na imprensa, mas eu tinha o máximo prazer de reescrever, fosse por 5, 6, 8 horas, ou 8 vezes cada matéria. Por quê? Porque isso influiu muito na minha vida profissional do que eu sou hoje, que eu sou obrigado, né? E tenho prazer de buscar cada vez mais informação sobre qualquer assunto, né? Para poder exercer bem a profissão. Então, e também para que as coisas que eu escreva, seja naquela época ou seja hoje na área técnica, sejam cada vez mais creíveis, né? Então, que foi aprender na prática mesmo aí a fazer uma revisão bibliográfica bem feita sobre um assunto sobre o qual você quer falar, entendeu? E que isso é extremamente estimulante, né? Pensar e de repente se deparar que sobre aquele assunto tem gente que pensa de maneira diferente. E a gente aprender a discutir essas ideias diferentes, né? Para poder avançar alguma coisa, porque cada pesquisador, né, às vezes tem uma linha de pensamento diferente de outro para chegar à conclusão de determinado assunto. E a gente saber compreender isso aí é vital para poder avançar. E o movimento estudantil avançou muito e cresceu muito, porque eu acho que ele praticava muito isso. Fazia-se muito desse tipo de exercício, né? Que na área da filosofia se chama de dialética, né? De poder discutir os contrários tal, e melhorar a qualidade daquilo que se faz, né? Por isso o Poeira ganhou vários prêmios, né, de jornalismo no país, várias matérias foram eleitas em vários concursos no país também, né? E é um movimento até hoje reconhecido, né, pela sociedade civil. Em algum momento você pensou em trocar a veterinária por jornalismo, por exemplo? Não. Você chegou a se formar? Não só me formei, como exerço. E o meu grande sonho era esse, né? Era trabalhar na área, mas não trabalhar na área, trabalhar bem na área que eu trabalho, né? Então, durante o curso, claro, a gente tem empatia por determinadas matérias, por determinado professor. E eu tinha empatia, na época, pelo professor indiano, que ficou aqui, acho que 3, 4 anos, depois foi embora, né? O professor Sigurumpati Sambaziva Rao, nos dava aula de nutrição, a esposa dele dava aula de bromatologia, né? Aula de laboratório. Então, eu tive a felicidade de... Ele entrava na sala de aula, tinha 40 alunos, dava a impressão que era só eu e ele, que não tinha mais ninguém na sala de aula, né? E aí, eu saía da sala de aula conversando com ele e tal, e essa prática, assim, eu acho que o movimento estudantil me deu muito, né? Até no próprio curso que eu fazia aqui. Então eu dirigi praticamente a minha formação profissional voltada para essa área de nutrição e manejo, que eu tinha aprendido com ele, de ver a floresta e não uma árvore, né? De buscar entender o sistema e não um problema individual, seja de uma orelha de animal, qualquer coisa. E essas coisas todas assim não são isoladas, elas fazem parte de um todo. A gente entender isso. Quem estuda saúde na medicina também sabe a importância que tem, né, esse aspecto de enxergar a saúde pública, né,
desse ponto de vista. E a partir daí eu sabia que eu ia ter que me especializar nisso, então eu fui trabalhar diretamente nisso, né? Depois que saí da universidade, e a partir daí fazer especialização. Trabalhei na área de extensão e pesquisa, né, em Mato Grosso do Sul, depois em São Paulo, e aí fui convidado para trabalhar na iniciativa privada, onde eu sigo fazendo isso e aprendendo a cada dia. Até hoje sigo aprendendo. E a política? E a política, eu acho que ela nunca teve, como é que eu falo assim, isolada do mundo meu ou de ninguém, né, de nenhuma pessoa. A política não está isolada, nunca teve isolada da ciência, né? E para vivê-la de uma maneira, eu acho que mais sadia possível, né? Eu escolhi um rumo que foi fazer o que eu faço cada vez melhor, sabendo que eu tenho que fazer amanhã melhor do que eu fiz a semana passada e assim por diante, participando de discussões, né? Não com tanta frequência quanto os militantes, mas participando de algumas discussões do rumo da política do país e independente de sigla partidária, mas buscando votar e me identificando com aqueles candidatos que realmente defendem, né, bandeiras e colocam em prática de maneira correta aquilo que a gente acredita que socialmente é mais útil, né, para a sociedade, para o país, para os interesses do país, né? Tanto na área da ciência quanto na área social, entendeu? Educação. O Poeira e esse grupo está comemorando, marcando 40 anos. O que te passa na cabeça depois desse tempo todo e até desse distanciamento e das ideias, né? De quanto você traz do Poeira em você ainda hoje? Eu acho que eu trago 100%, porque eu aprendi a lidar hoje com um produtor, né, que tem um animal, 10 animais, ou com um produtor que seja o maior produtor do país, seja 300, 500 mil cabeças, saber me colocar e colocá-las no nível de cada um, e que os dois são importantes para o país, e que você tem que se fazer respeitar como profissional por quem quer que seja, em qualquer circunstância. E mais do que isso, né, eu digo que 100% do Poeira, porque em qualquer trabalho que eu vou fazer hoje, o respeito que eu tenho pelas pessoas mais humildes daquele trabalho é até maior pelo respeito que eu tenho, às vezes, do próprio patrão. Porque o patrão tem facilidade de entender, de compreender. E aquelas pessoas mais simples que manejam, né, o negócio, não tem. E aquelas pessoas merecem aprender. E é difícil, às vezes, que muito técnico tem, às vezes, essa habilidade, né, de ter essa facilidade, de transmitir esse conhecimento, esse respeito, né, para as pessoas mais simples, que às vezes não têm estudo, entendeu? E é muito gratificante ver o retorno que essas pessoas nos dão depois, no dia a dia, no campo. Praticamente as carências são as mesmas, né? As carências são as mesmas. E essas pessoas reconhecem mais prontamente, às vezes, do que as pessoas da cidade. Porque a cidade é uma coisa tão violenta, o que acontece na cidade, com a correria do dia a dia, que as pessoas, às vezes, não têm tempo para refletir que, às vezes, ela teria que agradecer um pouco mais quando recebem alguma coisa, com as facilidades. E no campo, essas pessoas mais simples são as que mais têm habilidade de perceber tudo isso.
que elas têm uma chance, uma oportunidade de crescer quando recebem algum tipo de informação, algum tipo de treinamento, né? E que é uma coisa que vai ser útil não só para ele, mas para a família, para o êxito dele no trabalho, entendeu? Bem, se você quiser destacar mais alguma coisa ou deixar uma mensagem final nesse seu depoimento. Eu não sei se eu consegui, durante esses minutos aí que a gente esteve batendo papo, esse caráter democrático do trabalho, que eu, sinceramente, eu vim aqui hoje, assim, decidido, falar, não, eu tenho que vender uma ideia de que foi o trabalho mais democrático que eu já conheci, e era isso aí que eu queria destacar. Porque a parte mais macro política, todo mundo já colocou aqui, e eu concordo com todos eles, né? Com o que eles já colocaram. Mas é que muita gente às vezes passa desapercebido o detalhe de como era colocada essa questão da prática nas coisas mínimas, seja nas reuniões do DCE, nas da casa do estudante, né? Que até me esqueci de colocar um termo na casa do estudante, por exemplo. Tinha um cara que, na casa do estudante, como eu fui o primeiro presidente, a gente não tinha escolha ideológica para entrar lá. Tanto é que entrou um sujeito lá para morar e o livro de cabeceira dele era o Mein Kampf. E, socialmente, naquele momento, ele, pela condição dele, o currículo dele tinha sido preparado até pela reitoria, e ele entrava. E um colega, extremamente amigo meu, praticamente não entra, porque eu não tinha votado nele para entrar na casa estudante. Eu falei para ele depois, eu falei, você não entra, por mim você não teria entrado, mas você entrou lá, porque aí surgiu uma desistência, e aí ele era o segundo em seguida, você só entrou por uma desistência. E ele teve aqui dentro uma entrevista, que foi o Dorival. E é muito meu amigo até hoje, mas eu falei, Dorival, por mim você não teria entrado. Veja como que era democrático esse processo que a gente viveu. E durante a convivência na casa do estudante, eram discussões homéricas dessas questões todas, né? Porque o sujeito estava lá realmente para provocar. E ele usava aquele livro de cabeceira como se fosse uma bíblia, para levar isso em discussão em cada coisa. Então, isso criava às vezes um ambiente assim que a gente tinha que respirar, suspirar e colocar, olha pessoal, acho que o companheiro está exagerando um pouco, parece que ele anda lendo muito, tal coisa, e não vai ajudar, né? Então eu vim aqui hoje realmente com a ideia principal de tentar dar alguns detalhes de como era essa prática democrática, né, do grupo. Que eu acho que não só a sociedade civil em Londrina, mas qualquer pessoa que tenha lido alguma coisa a respeito disso no Brasil ou fora, eu acho que passou a admirar muito, né, esse trabalho, esse período aí. Então, agradeço muito a oportunidade de ter vivido nesse momento, né, de estar num lugar como esse, naquele período, ter convivido com todas essas pessoas, e a oportunidade que você está dando, né, para a gente poder contar um pouco dessa história. Nós é que agradecemos. Obrigada. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania.
Nas escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.